Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um dia, a mais uma madrugada, nesse projeto chamado Lives na Madrugada. Sintam-se todos acolhidos, então vão se chegando, né? Vão me dando aí um feedback, se dá para ouvir a música. Acho que tá bom assim. Ok? Hoje é mais um dia que o Senhor nos permite. Então, já é motivo de gratidão, não é verdade? E estarmos aqui mais uma vez para dar continuidade nesse projeto é sempre muito bom. É sempre um motivo para agradecer. Sou muito feliz por essa iniciativa de termos começado, né, a desenvolver esse projeto Lives na Madrugada. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e é isso. Estamos há quase 15 madrugadas falando de frequências vibracionais, não é verdade? Por que a gente fala de frequência vibracional? Porque a gente entende que a frequência, através da sua frequência, você pode promover tanto a cura quanto a doença. Você pode atrair para a sua vida situações positivas e também situações negativas. Por isso que a gente está falando de frequências. Por isso que a gente está falando dos nossos níveis de consciência. Por isso que a gente fala de emoções. Porque dependendo da frequência vibracional que você se encontra, você vai atrair para a sua vida situações positivas ou situações negativas. Não é verdade? Então isso é o que determina como a gente vai viver mais um dia. Então por isso é sempre muito bom a gente já amanhecer o dia agradecendo por estar vivo, agradecendo por mais uma oportunidade que o Criador tem nos dado para viver aquele dia. Então sempre comece o dia já com esses pensamentos positivos. A gente está sempre dizendo aqui, né, para programar o seu dia de maneira mental. Antes de sair da cama, já programa o seu dia, já coloca na sua mente, já dá o comando da sua mente e como você quer que seja seu dia. Ok? E aí, pelo fato de eu estar falando hoje, mais uma vez, de frequência das emoções, hoje a gente vai falar de paz. E a gente precisa falar mais uma vez de David Hawkes, né? Quem foi David Hawkes? Ele foi um médico muito conhecido, americano, tratou muitos pacientes. Ele era professor espiritualista, de renome internacional. Ele era médico, pesquisador, psiquiatra. E aí ele desenvolveu muitos estudos, né, com seus pacientes. Mas o trabalho dele que ficou famoso, que ficou conhecido, foi exatamente esse do mapa das emoções, né? Esses mapas de consciência que ele desenvolveu, que é justamente sobre essas frequências que a gente tem abordado aqui, tanto eu quanto a Bianca. Hoje é só eu, né? A Bianca não vai aparecer por aqui hoje. E aí, foi através dessa pesquisa que ele fez, através dos diagnósticos dos pacientes dele, que ele mapeou essas emoções, né? Que ele nos deixou esse legado de sabermos que existe uma tabela de consciência
que nós seres humanos apresentamos diferentes níveis de emoções, e essas emoções são baseadas naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está pensando. E, consequentemente, a gente está emitindo uma vibração, não é verdade? Porque, assim, a gente está falando isso aqui ao longo do mês. Praticamente todo mês de outubro foi falando sobre as frequências vibracionais. São 17 emoções, é como se fossem 17 níveis de consciência, né? A gente já falou de 15, só faltam mais 2. Hoje eu vou falar uma, aí fica mais 2 para falar. Que a gente ainda vai falar de... Na verdade, vou falar de paz hoje, e aí só falta agora a gente falar de quê? De iluminação. Né? Então tá acabando, digamos assim, a gente tá acabando essa conversa sobre frequência vibracional. Embora a gente não vai deixar de falar de frequência de vibração, frequência vibracional. Por quê? Porque a gente entende que se a gente não tiver com os nossos pensamentos alinhados, os nossos sentimentos alinhados de maneira elevada, a gente não vai atrair aquele processo de cura que a gente tanto deseja. Não é verdade? Por quê? Porque o objetivo do projeto é exatamente esse. É despertar esse seu poder interno. É despertar essa cura emocional disso que você está vivendo. Às vezes é uma ansiedade, às vezes é uma depressão, às vezes é uma angústia, às vezes é um medo. E à medida que a gente foi tratando dessas emoções aqui com vocês, vocês foram tendo consciência do que fazer. Não é verdade? Então, é sempre muito bom a gente estar aqui falando disso. Por quê? Porque a gente entende que tudo começa, termina em você. Então, tudo começa e termina em você. Lembre-se disso. Assuma o controle da sua vida. E a dica que eu dou é: assuma o controle da sua vida, começando exatamente assumindo o controle das suas emoções. Isso é fundamental. E aí, falando, né, da questão dos estudos do Dr. David Hall, ele revelou que seus pacientes não falavam de amor, eles falavam de quê? De dor, de ressentimento, de frustração. E isso fazia parte, né, do pacote que dava peso ao corpo desses pacientes, que era expressado na forma de doença. E uma vez ele falou a seguinte informação: muitas pessoas ficam doentes porque não têm amor, só tem dor e frustração. Pessoas com frequências de vibrações muito baixas, elas são fáceis de adoecer, elas são fáceis de ficar doentes. E a gente começou falando exatamente das frequências baixas. A gente falou de culpa, de apatia, de medo, de raiva, de orgulho. Né? E aí no início, quando a gente estava falando dessas frequências baixas, a gente sempre estava fazendo uma meditação, uma EFT, um Ho'oponopono. Para quê? Para vocês irem elevando a frequência. Não é verdade? Então você que está chegando agora, já deixa seu like, compartilha essa live com mais pessoas, né? Vai aí no aviãozinho e encaminha, no mínimo para 10 amigos. Deixa os coraçãozinhos e ajuda esse projeto a crescer. E no final, se você quiser deixar seu comentário dizendo que gostou, o que não gostou também, né? Pode deixar.
Aqui é democrático. Você escreve no comentário aquilo que você sentiu. Beleza? E aí, é por isso que tanto eu quanto a Bianca, a gente tá sempre repetindo aqui, né? Pra gente elevar a nossa frequência vibracional. Por quê? Porque a nossa frequência vibracional é exatamente esse campo magnético que a gente emana e a gente atrai. Então, se eu vivo numa frequência muito baixa, eu vou atrair doenças. Eu vou atrair eventos negativos para o meu dia a dia. Se eu vivo numa frequência mais elevada, então não tem como atrair essas mazelas externas, digamos assim, né? Por quê? Porque está numa frequência muito inferior à que eu estou. É como se o problema estivesse aqui e eu estivesse aqui. Então a gente não vai se encontrar. Por isso que a gente precisa, né? Vibrar no amor, na alegria, na gratidão. Por quê? Porque são frequências muito elevadas. Na coragem, na determinação. A gente precisa vibrar na positividade. E aí David Hawkins descobriu exatamente isso, né? Que as pessoas que geralmente estão doentes são exatamente aquelas pessoas que pensam muito negativo. São pessoas que estão sempre muito nessas frequências muito abaixo de 200 Hz. Por quê? Porque quando a gente chega no nível de 200 Hz, a gente já está num nível de consciência mais elevado, né? E aí, quando a gente está muito abaixo disso, a gente está em quê? Está na reclamação, está na vitimização, às vezes está vibrando na culpa ou colocando a culpa em alguém, às vezes está sentindo ódio por outra pessoa, às vezes está com tanta raiva que não quer liberar perdão, às vezes pode ser também uma situação que você esteja vibrando na vergonha, na humilhação. Então, vê que são situações que a frequência é muito baixa. Aí o que você vai atrair para a sua vida? Mais problemas, inclusive doenças. Por isso que a gente fala aqui, né? Vamos elevar a frequência. Vamos nos manter positivos ao longo do dia. Vamos observar nosso padrão de pensamento, nosso padrão de sentimento. O que eu estou sentindo hoje se repetiu ontem? Observa. Eu estou sentindo hoje o que eu senti ontem, antes de ontem, antes de ontem. E aí você começa a identificar o seu padrão emocional, seu padrão de pensamento. E aí quando você identifica, você faz o quê? Você toma atitude, você tem uma consciência de que precisa mudar. Antes você não sabia. Mas agora se você já acompanha as lives da madrugada, agora você sabe. Se você já chegou no meu Instagram, se você já leu alguma postagem que eu fiz, eu sempre estou falando dessa questão de a gente pensar positivo. Estou sempre falando do poder que a nossa mente tem. E a gente precisa dar poder a essa mente, para ela agir de maneira certa. Não é verdade? E quem é que toma essa decisão? É você. É você quem decide. Então, por isso que todo dia, você precisa observar o que você está pensando, o que você está sentindo, para você poder tomar uma decisão. Todo dia. Por quê? Porque se você fica numa frequência emocional muito baixa, você pode atrair doenças para a sua vida. Né? E aí, o David Hawkins, né? Ele testou várias pessoas em diversas culturas do mundo. E sempre a resposta foi a mesma. Enquanto as pessoas estiverem numa frequência vibracional abaixo de 200 Hz, elas vão atrair doenças, elas vão desenvolver doenças. Já
quando a gente vibra numa frequência vibracional acima de 200 Hz, é mais difícil ficarmos doentes. Por quê? Porque nós somos mais positivos. Não é verdade? E aí, se você me perguntar, uma pessoa abaixo de 200 Hz, acima de 200 Hz, ela está pensando o quê? E aí eu jogo a pergunta para você. O que é que você está pensando agora? Eu sempre pergunto isso, né? Às vezes eu paro e digo, olha, o que é que você está pensando? Para analisar. Não é que eu estou ficando louca de ficar conversando comigo sozinha, não. É para analisar, né? Porque às vezes o pensamento, ele tá lá no piloto automático e você não analisa ele. De repente, quando você faz essa pergunta, o que é que eu estou pensando? O que é que eu estou sentindo? Aí você identifica. Então, uma pessoa que está pensando muito negativo, ai, porque isso não vai dar certo, porque não sei, tá na reclamação, tá no ódio. A pessoa deve estar com a frequência baixa ou alta? Com certeza baixa, né? Mas aí uma pessoa que está sempre pensando positivo, pensando que vai dar certo, acreditando, está com disposição de lutar por aquilo que ela acredita, por aquilo que ela quer para a vida dela, está sentindo paz, está sentindo amor por as outras pessoas, está querendo ajudar, ela tem compaixão das outras pessoas, ela quer fazer bem ao próximo, porque ela já entendeu que aquilo que ela dá ao outro é o que ela tem, e geralmente a gente dá o outro que a gente tem, né? E se a gente pode dar amor, se a gente pode dar, fazer o bem pelo outro, aquilo vai nos retornar. Então pode ter certeza que essas pessoas estão numa frequência muito acima de 200 Hz. E aí fica mais difícil, né? Falando assim, às vezes parece até fácil identificar. Às vezes parece até taxativo. Porque agora se eu estiver vibrando baixo, eu vou adoecer. Se eu estiver vibrando alto, eu vou atrair a cura. Não é tão simples assim, mas já é o começo. Eu nunca disse aqui que era fácil. É simples. É simples a gente observar, a gente pensar, a gente identificar o que a gente está sentindo. Não é verdade? Isso é simples de fazer, não é fácil, mas é simples. Porque essa basta a gente parar um pouquinho e, de maneira consciente, a gente analisar o que está pensando e o que a gente está sentindo. Por quê? Porque o pensamento, ele nos influencia diretamente quem somos. Me digas o que tu pensas que eu te direi quem és. Conhece essa frase? Não, vocês conhecem outro jeito. Não é? Vocês conhecem, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Não é assim? É, exatamente. Não é? Mas eu gosto mais dessa. Me diga o que tu pensas que eu te direi quem és. Por quê? Porque o pensamento, ele influencia em tudo na nossa vida. Tudo. É por isso que a gente precisa analisar, não é verdade? E aí hoje a gente vai falar de paz. O que é paz para você? O que é se sentir em paz? Né? A paz provavelmente seja uma das noções mais empregadas, né, atualmente, que as pessoas querem muito paz. E geralmente a gente está falando de paz no nosso cotidiano mesmo, pedindo pela paz entre as pessoas, entre as nações. Quase que diretamente ou indiretamente a gente está nesses assuntos, né, pedindo paz. Às vezes entre a família, entre os amigos,
nas igrejas, na escola, enfim, sempre está se falando de paz. E aí a paz, ela é uma frequência bem elevada mesmo. Ela está acima de 600 Hz. Olha como é elevado. Até agora eu estava falando só das pessoas que estão abaixo e acima de 200, né? E a paz, ela vibra em 600 Hz, acima de 600 Hz. E a paz, quando a gente fala desses níveis de consciência, a gente sempre tem uma emoção associada, né? Então, quando a pessoa está vibrando na paz, ela geralmente está feliz. Porque a emoção correspondente da paz é a alegria, a felicidade. E aí, muitas vezes, estar em paz é atingir esse nível total de transcendência. É como se a gente chegasse em outras dimensões. Hoje eu estou em paz. Às vezes a gente não diz isso, né? E aí, de acordo com os estudos do Dr. David Hawkins, ele diz que pouquíssimas pessoas conseguem chegar a esse nível, pouquíssimas. É uma pessoa a cada 10 milhões conseguem chegar nesse nível tão pleno de paz. Levando em consideração o número da população mundial, né? Sei lá, 78, 79 mil bilhões de habitantes. Então a gente não tem muitas pessoas chegando nesse nível de consciência da paz, né? Dessa transcendência universal, digamos assim. Mas geralmente a gente fala também na questão da paz interior, né? Que é essa paz que a gente consegue sentir muitas vezes. É quando a gente consegue esse equilíbrio mental. Muitas vezes esse equilíbrio mental que a gente precisa pode não ser, né, essa paz, essa iluminação espiritual dos mestres, digamos assim, essas pessoas mais elevadas. Mas quando a gente consegue sentir, a gente está muito bem, né? Porque, em suma, o que é essa paz? É um equilíbrio dentro de nós. Quando a gente atinge esse estágio de equilíbrio, de plenitude, de onde as adversidades externas, elas já não causam impacto em mim, que causariam se eu estivesse numa frequência muito baixa. Né? Então isso é paz, é quando a gente atinge esse equilíbrio. Seja bem-vinda. E aí, é isso que a gente está buscando, né? Sempre. Essa habilidade de fazer com que o meio externo não controle mais o nosso meio interno. Por isso que a gente precisa, né, desse poder mental. A gente precisa dessa habilidade de manter esse equilíbrio. E sempre aqui a gente fala algumas ferramentas para fazer isso. Eu já adianto que a meditação é uma das mais poderosas para que a gente consiga esse equilíbrio, para que a gente consiga baixar o fator crítico da nossa mente, se manter mais equilibrado, se manter mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, não é verdade? Então, quando a gente consegue atingir esse nível, né, a gente, como é que eu posso dizer? A gente está num nível bem maior de controle mental. E aí, quando a gente atinge esse equilíbrio de controle mental, a gente determina com mais facilidade aquilo que a gente vai pensar. Então, que chega, as adversidades externas, elas vão deixar de existir? Não, elas vão chegar. Só que elas já não nos atingem. Às vezes você sabe uma notícia, ela lhe bota no chão, né? E aí, dependendo do seu nível emocional daquele dia, essa notícia chega e aí você diz, vamos resolver. Não é verdade? Entendi que a gente tá assim, né? Entendi que a gente tá, que qualquer coisinha nos abala.
Tem dia que a gente parece uma fortaleza. E dessa forma, quando a gente tá assim, nessa fortaleza, nada nos atinge. A gente se torna quase que invencíveis. Então é isso, né? A gente busca exatamente isso, essa paz interior. E paz interior significa, de maneira natural, se opor às tensões do dia a dia, à ansiedade, se opor à angústia, se opor à tristeza. Por quê? Porque quando atingimos, né, esse nível de paz, a gente é equiparado a uma montanha. E não é qualquer coisa que abala uma montanha, não é verdade? A gente enfrenta os desafios, os tremores, as tempestades que vêm no nosso dia a dia, sem desabar. A gente enfrenta com firmeza, com determinação, com garra. Não, isso aqui a gente vai resolver, isso aqui vai dar certo. Por conta desse equilíbrio mental que você está tendo, né, você consegue vencer. E aí, atingir esse nível, né? Não é todo mundo que consegue. Só algumas pessoas conseguem atingir esse equilíbrio, mas a gente está sempre buscando. Não é porque é um nível mais elevado, um nível mais difícil de ser atingido, que a gente vai deixar de buscar. A gente precisa estar sempre buscando esse equilíbrio, esse desprendimento do externo, para fazer esse mergulho interno, né? Por isso que a yoga é importante, a meditação é importante. Aquele momento que a gente se ajoelha para orar também é importante. É verdade? Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, a gente escuta Deus. Porque é aquele momento que a gente fica em silêncio. Às vezes o Criador quer falar com você e Ele não fala com você porque você está fazendo barulho o tempo todo. Então quando a gente para meditar, quando a gente atinge esse nível, né, de relaxamento, de plenitude, aí a gente consegue ouvir mais a voz do todo. Por quê? Porque há uma conexão maior com o divino. Não é verdade? Então, por isso que a gente sempre indica a prática da meditação. E aí, muitas vezes, né, já se observou em alguns estudos que essas pessoas que a gente endeusa, né, digamos assim, essas divindades superiores, elas estão exatamente nesse nível de plenitude muito elevada. Minha mente é tão bagunçada que tenho dificuldade de meditar, de relaxar. No início é assim mesmo, é difícil. Mas a gente precisa, quando a gente faz aquele processo de respiração consciente, que a gente coloca uma música, e a gente busca essa conexão. Então, para quem está iniciando, eu sempre indico, né, a meditação guiada. Que aí a meditação vai dizendo que você vai fazendo, fica mais fácil. Então você se centra mais no presente. Mas silenciar a mente é uma questão de atitude. A gente precisa parar para entender por que essa mente está tão bagunçada. A gente precisa parar para silenciar essa mente, que às vezes está fazendo tanto barulho, que nos deixa louca. E aí é isso que gera ansiedade. E a gente fica num nível de estresse, de desequilíbrio emocional tão grande que a mente não para, né? Tem hora que a gente acha que vai dar um bug mental, porque a gente não consegue. Seja bem-vinda, tia, né?
Então, assim, todos nós, a gente tem por obrigação buscar cultivar esse equilíbrio, né? Por quê? Porque não é mais quando eu falo na questão de cultivar esse equilíbrio, buscar essa plenitude, essa paz, isso muitas vezes tá além, né? Às vezes você está numa situação, né? Como alguém já escreveu no comentário, tá com a mente tão barulhenta que você olha e diz, nossa, isso é praticamente impossível para mim. Isso é basicamente impossível para mim, porque minha mente está sempre fazendo barulho. Tá muito diferente entre a hora aí. E aí a gente precisa. Nos primeiros dias é mais difícil, mais desafiador, mas ao longo do tempo a gente vai conseguindo. Eu coloco meu fonezinho de ouvido, coloco uma música. Pode ter certeza que tudo que eu indico para vocês aqui eu faço, viu? Eu ainda não atingi esse nível de plenitude, de que tá tudo bem, é obrigada, e eu não me estresse mais, eu não sinto raiva. Eu sinto, sou humano como vocês. E aí sempre que vem uma situação desafiadora, que eu me estresse, que eu me raiva, eu digo, vamos meditar, Noélia, para se acalmar, aí depois você volta para resolver. E aí eu fico lá 10, 15 minutos sozinha, eu, meu fone, minha música, dá tudo certo. E é incrível como muda, é incrível, né? Mas é isso, a gente está sempre nessa inconstância. Então a paz, cultivar a paz é algo muito relativo. Por quê? Porque a gente precisa estar buscando o tempo todo. Eu tenho certeza que essas pessoas, né, que estão num nível muito elevado de consciência, elas também passam por aperreio. É só comparar, por exemplo, Jesus. Jesus foi um dos seres que viveram nessa terra de mais iluminação. E aí, ele passou por desafios, né? Quando eu acordo, tenho que levantar porque parece que a mente vai explodir. E aí, o que é que você faz? Aquele exercício matinal que a gente já ensinou aqui. Para e tenta acalmar a mente, dar o comando do que você quer para o seu dia. Tia, a senhora enviou a solicitação para participar. A senhora quer participar da live? Eu aceito aqui para a senhora participar. Se é isso mesmo que a senhora está querendo, manda de novo a solicitação, né, para a gente bater um papo aqui, para as pessoas que estão aqui lhe conhecer. Então, falando de novo, viu? Mas é isso, né? Essa questão da paz, Ah, tá certo. É porque apareceu aqui, né, que a senhora tinha como se tivesse enviado a solicitação. Então, assim, essa questão da paz, essa busca por esse equilíbrio, é algo que a gente tem que estar procurando o tempo todo, o tempo todo. Pronto, um dia a senhora participa. Vamos combinar. Então, por isso que eu sempre estou dizendo para vocês buscarem, né? Não pense que você hoje passou o dia alegre, passou o dia feliz, que amanhã não possa vir uma situação desafiadora. Pode vir sim. Pode vir sim, né? Que bom, Maria Gorete, que você já melhorou, né? Seguindo nossos ensinamentos aqui. E sempre que a gente está buscando, cultivando essas frequências mais elevadas, a gente tem benefícios. Então, bem no início, quando eu comecei a falar, antes de vocês chegarem, alguns, né, chegarem, eu estava falando exatamente essa questão das doenças. Que a gente, quando está numa frequência muito baixa, a gente atrai doenças. O nosso corpo desenvolve, né?
Porque a doença física nada mais é do que um sintoma de uma causa emocional. E aí, quando a gente busca, né, esse equilíbrio, essa paz de espírito, isso é um remédio natural para o nosso corpo. Porque a gente vai ajudar, né, como eu falei aqui com a Bianca, na questão do nosso sistema imunológico. Então, quanto mais a gente vive nesse estresse, nessa ansiedade, mais níveis de cortisol são lançados no nosso sistema, na nossa corrente sanguínea, né? E no nosso corpo entende como se ele estivesse o tempo todo lutando. E muitas vezes essa luta, ela acaba causando um déficit no nosso sistema imunológico. Então, quando a gente cultiva frequências mais elevadas, viver em paz, viver na alegria, na gratidão, nessa tranquilidade, o que a gente está fazendo? A gente está dando para o nosso corpo remédio natural, porque nós somos feitos saudáveis. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para se curar. Né? Então, quando a gente está nesses níveis de muito estresse, muita ansiedade, é como se o nosso corpo ele perdesse o equilíbrio natural, ele perde o equilíbrio natural, e aí a gente fica aprisionado a certos sintomas, a certas doenças. Então a gente precisa começar a pensar naquilo que a gente quer e cultivar essa paz, né? Buscar. E uma das principais beneficiadas é exatamente a nossa saúde. Então, quando você tem paz interior, você consegue, sim, restabelecer seu fluxo interno. Você consegue, sim, restabelecer os níveis que estão sendo afetados na sua saúde. E aí a gente vai reparando esses níveis, vai corrigindo, né? O corpo vai se encarregando. Só que é o que acontece? Às vezes, você pode estar num nível já tão elevado, o sintoma já está tão intenso, que aí você realmente, para o seu corpo buscar essa cura, vai ser mais difícil. E aí o que a gente faz? Vai lá e toma um remedinho, né? Tem gente que adora tomar remédio para dor de cabeça. Você chama remédio para dor de cabeça? Eu não tomo. Porque eu já aprendi a identificar o que é que me dá dor de cabeça. 3 coisas me dão dor de cabeça: sono, fome e ansiedade. Então, se eu sinto dor de cabeça, se eu não estou com fome, se eu não estou com sono, alguma coisa está me deixando ansiosa. E aí o que eu faço? Vou lá e medito. Então, para mim, são 3 remédios: comida, dormir ou meditar. Né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre procurando entender o que está sentindo. Porque o seu corpo fala. Né? O que o seu corpo está querendo lhe dizer com o que você está sentindo? E é isso que você tem que buscar. É esse entendimento que você tem que buscar. Não é verdade? Pois é, toma muito remédio, né? Para dor de cabeça, é isso. A minha é isso: fome, sono ou ansiedade. Então eu não tomo, porque eu já sei o remédio. Se eu estou com fome, eu dou um jeito de parar para comer. Se eu estou com sono, às vezes não dá para dormir naquele momento, mas em algum momento eu vou dormir e a dor de cabeça vai passar. E se eu estou ansiosa, vou lá e digo: peraí, vamos buscar relaxar. E a dor de cabeça vai embora. Mas eu demorei muito para entender. Entendeu? Eu demorei para entender. Pensa que eu senti dor de cabeça hoje e amanhã eu já sabia o que era. E aí eu tomava o remédio, não é?
Eu não queria ficar com dor de cabeça. Eu não sabia o que era. Hoje eu já sei. Né? Então, geralmente é isso. Então, tenta identificar o que é. Então, medita, faz uma yoga. No YouTube também tem yoga para iniciantes, né? A meditação para mim é mais fácil. Parar para meditar é mais fácil que parar para fazer yoga. Eu até comecei, passei uns meses fazendo yoga. Depois eu vi que eu não tinha muito talento para coisa. Eu digo, não, vamos fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Vamos fazer aquilo que para mim é mais tranquilo e o resultado também é muito satisfatório. Então eu vou lá e medito. Eu vou lá e paro para respirar um pouquinho de maneira consciente, né? Por isso que também a questão do autoconhecimento é tão importante. Quando a gente atinge esses níveis de autoconhecimento, né? Quando a gente já conhece o nosso corpo, a gente já conhece como é que a gente funciona. E muitas vezes, para a gente ter esse autoconhecimento, nada mais é do que a gente começar uma peregrinação interna. A gente precisa voltar para dentro. Por quê? Porque a gente está olhando muito fora. Está olhando muito para circunstâncias externas. Não é verdade? Então a gente precisa fazer esse mergulho. Você precisa começar a entender quem você é, o que é que você está fazendo aqui. Muitas pessoas não sabem o que elas são, nem muito menos por que elas são do jeito que são. E aí, pelo fato dela não saber, ela simplesmente diz, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? E eu entendo que não é assim que as coisas funcionam. Não é? Agora, o que está mais presente são as dores musculares, coluna. Então, é tensão, né? Ontem eu até falei aqui sobre isso, que eu tinha muito problema de coluna, era querendo carregar o mundo nas costas, né? E às vezes a gente quer carregar o mundo nas costas e nem percebe que está querendo carregar. Está querendo assumir o controle de tudo e de todos, todas as situações. E aí quando você tem essa tomada de consciência, faz uma caminhada, né? Caminhar também é outro momento de plenitude na minha vida. É aquele momento que eu gosto de caminhar sozinha. Por quê? Porque caminhar para mim também é meditar. Então, às vezes eu faço o sacrifício de caminhar de manhãzinha, porque de manhãzinha é o momento que eu consigo caminhar só, né? Vou ficar amanhecendo o dia. À tarde não, à tarde eu já caminho numa praça, então tem gente. De manhãzinha eu vou caminhar numa área de mato, aí não tem ninguém lá. Só que eu não posso fazer isso no final da tarde por conta da claridade, né? Já vai anoitecendo. Aí às vezes eu vou caminhar de manhãzinha exatamente para isso também, que é o meu momento de relaxamento, de meditação, conexão com a natureza, fico ouvindo o cantar dos pássaros, entende? É muito maravilhoso. Eu sou tão ansiosa que tenho dificuldade de seguir uma meditação. Pois é, quando a gente está, né, passando por esses níveis de ansiedade muito grande mesmo, a gente tem dificuldade sim de meditar. Mas não desiste não, continue insistindo. Continue insistindo que vai dar certo, pode ter certeza. Deu certo para mim, deu certo para um monte de gente, vai dar certo para você também. Né? Vai dar certo. E às vezes, né, esses desafios, essas dificuldades que a gente enfrenta, muitas vezes elas vêm para a gente identificar qual é o nosso propósito de vida aqui, o que a gente veio para cá resolver, não é verdade? Por isso que é tão importante a gente descobrir quem a gente é. E a gente ter certeza dessa nossa identidade, né? Para não sermos mais um na fila do pão, como diz o ditado. E aí eu gosto sempre de perguntar, quem é você, emocionalmente falando?
se tirar todas essas coisas que você acredita, tudo isso que disser que você era, o que é que fica? E muitas vezes são essas perguntas que a gente tem que responder para nós. E às vezes você passa 20, 30, 40, 50 anos e não sabe dizer quem você é, dizer o que é que você está fazendo aqui. Eu digo muito, né? Eu tenho certeza que a vida aqui, que a gente não veio para cá só para pagar boleto. Tenho certeza. A gente veio para fazer algo a mais. E muitas vezes, esse algo a mais é descobrir sua missão de vida, seu propósito, saber de fato quem nós somos, saber o que eu posso fazer para contribuir com a vida do outro, saber o que eu posso fazer para deixar um planeta melhor, não é verdade? Que bom, né? Continue seguindo a gente. Está muito bem depois que você começou a seguir a gente, né? Que bom. Fico muito feliz, né? Isso me motiva a estar aqui todas as madrugadas. E eu fico tão entusiasmada depois que a live termina, tão entusiasmada que às vezes eu nem consigo dormir, aí eu vou caminhar. Às vezes não, eu durmo, né? Mas às vezes eu fico tão entusiasmada que eu vou caminhar depois, né? Buscar mais um momento de conexão com a fonte. E às vezes a gente precisa parar, né? A gente precisa parar de maneira consciente para buscar esse estado de espírito que a gente tanto quer, essa paz, né? Amém. Que Jesus abençoe vocês também. Então, muitas vezes é isso. A gente precisa entender. E aí uma coisa que eu entendi, que muitas vezes o nosso propósito, ele está muito relacionado com a nossa dor. Né? Vixe, aí diminuir 1 hora fica mais difícil agora, né? Para acompanhar. Para quem não está entendendo o que eu estou falando com a minha tia está em Portugal, né? E o fuso horário é bem diferente. E lá ainda diminuiu 1 hora, então fica mais complicado ainda. Mas eu fico muito grata quando a senhora está aqui ao vivo comigo. E às vezes é isso, né? Às vezes o nosso propósito está relacionado com a nossa dor. Um problema que a gente passou, que a gente conseguiu resolver. E vai dar ajuda a outras pessoas. E às vezes não tem nada a ver. Nosso propósito, como eu já disse aqui outras vezes, né? Tem nada a ver você ficar diante de uma câmera e falar para outras pessoas. Às vezes não é isso. Às vezes o seu propósito é cuidar da beleza de outra pessoa, né? A minha tia que é esteticista, ela sabe o que eu estou falando. Às vezes é isso. Fazer com que a outra pessoa chegue nas suas mãos e ela saia mais bonita. Se ela sai mais bonita, sai com a autoestima mais elevada, com amor próprio mais elevado, isso é ótimo. Não é a Bianca não, essa minha tia que está falando, Iranilda, né? A Bianca é advogada. Além de terapeuta, né? Coach, a Bianca é advogada. Ela trabalha nessa área de consenso, né? Eu não entendo muito bem o que ela faz, mas ela trabalha mais voltada com essa questão. Por exemplo, quando as pessoas estão já brigando, né? Nas vias de fatos, e ela busca essa conciliação. É mais ou menos isso que ela faz, né? Enquanto advogada. E além de ser terapeuta, né, ser coach, e de fazermos isso que a gente faz, esses projetos,
A Bianca tem parceria com outros projetos também. A gente faz lives na madrugada. Sim, você está perguntando por ela. A Bianca hoje não veio, né? Ela hoje não podia participar, mas amanhã ela está de volta, se Deus quiser. E na sexta também, né? A semana passa muito rápido por aqui. Quando eu digo por aqui, é ponto das lives, né? A gente começa segunda, quando vê já é sexta. E, meu Deus do céu. Mas aí a gente precisava, né, desse tempinho do final de semana para organizar as coisas, para não ficar com a semana cada vez mais corrida, muita. E aí a gente decidiu parar os 2 dias, né, o sábado e domingo. Mas tem sido ótimo, né? Tá muito bom o papo aqui com vocês, mas eu preciso encerrar, né? E é sempre muito bom estar aqui. A minha dica para vocês hoje é: busquem pela paz, pela felicidade, pela alegria, pelo amor. Cultive esses sentimentos bons, porque é através desses sentimentos bons que a gente vai alcançar a nossa cura. A cura de uma ansiedade, de uma depressão, né? Quando a gente busca esse equilíbrio interno, as coisas externas vão se moldando também. Porque tudo começa na gente e termina também na gente. Por isso que é tão importante essa busca interna, por isso que é tão importante esse momento de introspecção, que às vezes a gente precisa parar para fazer ao longo do dia, para entender o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, não é verdade? E às vezes a gente não faz isso, a gente tem um dia tão atribulado, que a gente não consegue fazer isso. Mas a gente precisa fazer essa busca, né? Então eu sou muito grata a vocês. Fiquem todas com Deus. Tenham um ótimo dia. Que todas as situações que apareçam na vida de vocês sejam para o seu crescimento. Seja para a sua evolução. Seja para contribuir com a sua jornada aqui na Terra. Namastê.